partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado. Ninguém conhecia o mistério. Seguia só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía então. Paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande era, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ia provar. Os cegos ficaram em assim. Levando o menino ele foi, deixando a certeza Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro onde está? Meu filho, o cordeiro para si. Deus proverá. Mais uma vez estamos aqui no altar do Templo Maior, diante desta mega imagem do único templo desenhado pelo Deus vivo, casa do sacrifício. E como foi falado ontem, eu gostava de recapitular que a condição para se entrar no templo do Deus vivo, na casa do sacrifício, era que todas as pessoas fizessem 2 coisas, que era se purificar, lavar-se e apresentar o seu sacrifício pessoal, voluntário, espontâneo. Nós estamos aqui neste altar, juntamente com os bispos e os pastores aqui do Templo Maior, na nossa sede internacional do Centro de Ajuda na Europa, e nós vamos clamar por todos, absolutamente todos, membros da Igreja Universal do Reino de Deus e frequentadores em todo o mundo, mas especialmente em favor daqueles que dizem: eu quero justiça. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta no livro de Isaías, e antes de clamar eu gostava que os bispos, os pastores com as suas respectivas esposas acompanhassem este raciocínio, porque o convite de Deus é este: ouve-me vós, os que procurais a justiça. Você que diz: eu estou sendo injustiçado, eu creio em Deus e estou doente, eu creio em Deus e sou infeliz sentimentalmente, eu creio em Deus e a minha família está separada, eu creio em Deus e não tenho prosperidade, sucesso no que faço, eu creio em Deus e ainda não o conheço pessoalmente, não tenho a certeza da minha salvação, não fui batizado com o Espírito Santo. Eu creio em Deus e não gosto de uma vida de sucesso, não sou bem sucedido no que faço. Eu creio em Deus, mas a injustiça tem prevalecido na minha vida. Deus diz: ouve-me. A primeira condição para você vencer a injustiça é você tirar a sua atenção da injustiça que você está a sofrer e dar ouvidos à voz de Deus, porque a voz de Deus produz fé. E os bispos, os pastores podem testificar isso, você pode testificar isso. Todas as vezes que a gente ouve a voz de Deus, então a mesma produz fé, produz uma revolta, produz uma segurança, uma firmeza, uma força que nos leva a combater aquela injustiça. E a injustiça é tudo aquilo que não provém de Deus. Justiça é tudo aquilo que provém de Deus.
E a injustiça é tudo que não provém de Deus. E claro, o que não provém de Deus provém do mal, provém do diabo. E ele disse: os que buscais o Senhor. Então, quem busca a justiça não são todas as pessoas. Todo mundo quer a justiça, todo mundo quer saúde, todo mundo quer realização sentimental, todo mundo quer família unida, todo mundo quer prosperidade, sucesso, todo mundo quer a salvação. Mas, segundo Deus, a justiça só é dada àqueles que buscam ao Senhor, porque só Deus é o Senhor da justiça. E veja como que ele faz justiça: olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Então, se você está no fundo do poço, a campanha de Israel é para quem está literalmente no fundo do poço, para quem está em uma caverna. Mas mesmo estando em uma caverna, há uma saída, há uma luz no fim do túnel. E aqui agora há uma grande luz diante de si. Este altar, o altar do sacrifício, esta casa do sacrifício, casa do Deus vivo, aonde chegará o meu maior problema ou o seu maior sonho. Independente de ser o maior problema ou o maior sonho, como o nosso Deus é grande, Ele vai resolver o problema impossível, Ele vai realizar o sonho, porque Ele disse aqui: lembra-te, recorde de onde você saiu, olha como você estava quando chegou no centro de ajuda e olha o que eu tenho feito na sua vida. Mas mesmo diante dessas grandes maravilhas que eu fiz na sua vida, ainda não é tudo, diante do que eu ainda quero fazer na sua vida. Se você perguntar a estas senhoras, a estes senhores, que experiências eles tiveram com o poder de Deus quando chegaram ao centro de ajuda, você vai ficar abismado, você vai ficar assustado. O processo de libertação, de transformação, de conversão, de novo nascimento, milagres na saúde, na família, na vida econômica, na vida familiar, na vida sentimental. Eu que cheguei aos 14 anos, tive experiências extraordinárias. Imagina esses senhores que já chegaram já com uma certa idade. Eu que quase não tive tempo de fazer muita besteira, imagine estes que cometeram muitas e sucessivamente, porque chegaram já com uma certa idade. Mas mesmo assim, Deus nos cortou daquela rocha que nos mantinha lá no fundo do mar, que nos mantinha lá no fundo do poço. Ele nos tirou da caverna que você e eu não víamos a luz, mas havia uma luz. E essa luz foi projetada por meio da palavra de Deus quando a gente ouviu a verdade, e ela fez acender em mim e em você a fé viva, a fé que faz Deus agir em nosso favor quando nós vamos para o seu altar. E tivemos experiências maravilhosas. Ele diz: lembra-te do poço que foste cortado. Em outras palavras, mas não se acomode com o que aconteceu, porque logo a seguir ele diz: olhai para Abraão. O que Deus fez na sua vida foi grande? Sinceramente, certamente que sim. Mas nesta campanha de Israel, Deus quer fazer algo sumamente maior. Deus fez justiça, que bom, maravilhoso, mas Ele quer fazer ainda mais. Deus lhe tirou do fundo do poço, maravilhoso, que bom, mas Ele quer fazer você crescer, subir, avançar ainda mais. Ele diz: olhai para Abraão, vosso pai. Quer dizer, não se compare com o pequeno, compare-se com os grandes. No caso de Abraão, o maior. Ao invés de vocês ficar se comparando com pessoas que estão a sofrer mais do que você, ou que estão na igreja há anos e que ainda não refletem a glória de Deus, a luz de Deus, a justiça de Deus, por favor, Deus diz: compare-se com os grandes, olhe para os grandes, porque eu sou grande. E Ele disse: vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. A igreja universal do reino de Deus tem sido Sara, tem dado a luz, tem cuidado, tem nutrido, tem tido paciência, tem estado lado a lado com você, como Sara, que apesar de tudo esteve lado a lado com Abraão, apesar da sua imperfeição. Abraão aqui, no caso, representa Deus, mas ele disse, porque ele era único. Veja, ele era único. Quando eu o chamei, ele era um. O abençoei e o multipliquei. E por quê? Porque Abraão também ofereceu o seu único. Dizer eu olho para Abraão é muito fácil. Você prova que você olha para Abraão
e você crê na justiça de Deus e não aceita ficar na caverna, nem preso a uma rocha no fundo do mar, nem no fundo do poço, quando você faz o que Abraão fez, ele apresentou o seu filho único. Então que você não tenha medo de o fazê-lo, porque Deus não decepcionou a Abraão e a nenhum de nós, e Ele não vai decepcionar a você. Eu não sei se algum pastor, algum bispo gostava de fazer algum comentário. Se for, rapidamente, por favor. A pessoa, bispo, boa noite a todos. Boa noite. A pessoa, às vezes, ela diz assim, como se a minha situação é tão crítica? Como se eu já tentei tantas vezes mudar a minha situação? Como? Por conta do seu desespero, por conta do seu fundo de poço, como o senhor mencionou. Mas no início do texto, fala sobre o ouvir, o ouvir a voz de Deus. E esse foi o segredo. Abraão obedeceu a voz de Deus, por isso fez o seu sacrifício, e ele também foi cortado desse fundo de poço, por conta de ser um homem naquela época que não gerava filhos, envergonhado. Ele era o próprio fundo de poço. E como que ele saiu? Ouvindo essa voz e indo para o sacrifício. Sara sofria dor da injustiça, era mulher, tinha um útero, tinha um ovário, mas era estéril. Mas ela se tornou mãe e mãe de uma grande nação. Então, pare e pense, por mais grave que seja a sua situação, por mais fundo que seja o seu poço, por mais pesado que seja esta pedra e por mais escura que seja essa caverna, se você deu ouvido à voz de Deus que está a falar a si por meio dos servos do Deus vivo, aqui em Portugal, na Europa e no mundo, vá para o altar, levante o seu altar. Esse templo desenhado pelo Deus vivo, a casa do sacrifício, representa o altar do sacrifício. Não é um pedaço, não é um simples pedaço de papel, um envelope, onde você vai colocar o seu problema maior ou o seu maior sonho. O problema é impossível ou um sonho impossível. E Deus vai lhe surpreender como surpreendeu a Abraão. Fez muito além do que ele esperava, muito além do que ele precisava. Eu vou clamar juntamente com os bispos e os pastores. Pegue em mãos o seu altar. Vocês, pastores, que estão aqui no templo maior, se quiser ficar aqui diante do altar, fique à vontade. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque mesmo lá naquela caverna escura que nós um dia estivemos, da solidão, da depressão, meu Deus, mesmo debaixo de uma pedra gigantesca, maior do que uma pedra de moinho, lá no fundo do mar, nos sufocando, nos afogando, por meio de vícios, doenças, problemas espirituais, mesmo, meu Deus, infelizmente, no fundo do poço, no lamaçal, aonde ninguém quis chegar ou estender a mão, aonde ninguém pôde nos ajudar, o Senhor chegou por meio da Tua Palavra, o Senhor chegou por meio da Igreja Universal do Reino de Deus, o Senhor chegou por meio de um destes senhoras que estão aqui no altar, jovens que se dedicaram à Tua obra e foram um instrumento nas Tuas mãos e fomos evangelizados, fomos libertos, fomos abençoados, fomos devidamente orientados e hoje estamos aqui no altar do sacrifício para interceder em favor desta pessoa que nos assiste, interceder em favor desta pessoa que também ouviu a Tua voz, por meio do Teu servo ela ouviu a Tua voz e ele fez o voto de sacrifício. Deus vivo, Deus de Abraão, move a Tua mão agora, move a Tua mão sobre esta pessoa que fez um voto de sacrificar o seu único, de fazer algo que nunca antes fez, em prol da realização deste sonho que aos olhos humanos é impossível. Os médicos, os advogados, o diretor de banco, a família, os professores, as religiões, os amigos, todos disseram para ela, para ele a mesma coisa: desista, você está perdendo o seu tempo, você está alimentando uma fantasia, isso não é possível, você não consegue, você não pode, quem é você? Meu Pai, essa pessoa ouviu a Tua voz e a Tua voz produziu fé, esperança, uma revolta contra a injustiça.
seja a injustiça que for, que esta pessoa está a sofrer, nós teus servos estamos com ela, nós teus servos estamos com ele, nós somos contra toda e qualquer injustiça, porque todas as injustiças não provêm de ti, mas sim do mal, do diabo, e por isso nós não aceitamos. Nós jamais aceitaremos que a vida do povo que busca o Senhor na Igreja Universal do Reino de Deus seja uma vida injusta, doente, viciado, pobre, endividado, solitário, desequilibrado, perturbado, deprimido. Meu Deus, nós não aceitamos de forma alguma que a vida daqueles que buscam ao Senhor no centro de ajuda vivam a vida vazia, com medo do futuro, com medo do mal, de bruxedo, praga, inveja, com medo da morte, porque o Senhor venceu tudo. O Senhor venceu tudo. O Senhor venceu tudo e tudo também devemos vencer, porque nós estamos no teu altar, porque estamos no teu altar, Deus de Abraão, Deus vivo. Então a vida do teu povo tem que ser ricamente abençoada. Aqueles que estão a sacrificar, aqueles que estão a gerar o seu sacrifício e vão chegar no teu altar no dia 12 ao dia 19, a resposta terá que chegar a eles, assim como foi rápida, assim como foi no momento a resposta, no mesmo instante em que Abraão levantou o cutelo, o punhal, para degolar o seu filho único em sacrifício, em obediência, em temor ao Senhor, e o Senhor o respondeu. Responda, Deus, responda esta pessoa, como o Senhor um dia nos respondeu. Nós pastores, as nossas respectivas esposas, meu Deus, nós estamos no altar do sacrifício, o Senhor nos respondeu, e por isso hoje nós te servimos, porque queremos que a tua resposta chegue à vida também das pessoas que hoje chegam à tua casa em busca de uma direção, em busca de uma luz ao fim do túnel. No nosso caso, no caso da tua palavra, nem túnel é, mas fundo do poço, numa caverna, debaixo de uma pedra grande. Oh meu Deus, o Senhor é soberano e o Senhor pede que a gente olhe para Abraão, que a gente se espelhe com os grandes, que a gente se compare com aqueles que superaram os seus problemas, injustiças e realizaram os seus sonhos. Abençoe este membro, este obreiro, este evangelista, abençoe este servo teu, meu Pai, aqui em Portugal, na Europa, no mundo, que está a se preparar para sacrificar no dia 12 ao dia 19. Dê-lhe forças, dê-lhe ânimo, dê-lhe disposição, coragem para ir até o fim, para não duvidar, não vacilar, não deixar nada a fazer, mas fazer tudo que está ao seu alcance. É isso que eu te peço e te agradeço antecipadamente, juntamente com os teus servos, assim como eles, meu Deus, estende as suas mãos, assim como nós estendemos as nossas mãos em direção a todos que estão agora a clamar a Ti, por meio do iudtv.eu ou a Rádio Positiva, ou por meio desta emissora de rádio. Estende a Tua mão e faz um milagre, opera o milagre agora, meu Pai, opera o milagre, dá um sinal para esta pessoa que nos assiste pela primeira vez, talvez de olhos abertos, ou rindo no nosso clamor, ou duvidando da Tua existência. Dá um sinal para ele, dá um sinal para ela ainda hoje, nesta noite, nesta madrugada, neste dia. Dá um sinal para estas pessoas, um sinal que provará para ela, para ele, que ele está tendo a oportunidade da sua vida, a maior de todas, de fazer um sacrifício para Ti, por meio desta campanha de Israel, e ser transformado em um novo homem, em uma nova mulher. É o que nós determinamos aqui unânimes, em o nome do Senhor Jesus, e todos que creem, diga assim seja. Graças a Deus. Muito bem, agora é com você. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Siga em linha reta, espelhando-se no maior exemplo de fé, de obediência, Abraão, o nosso pai na fé. E Jesus deixou claro que quando nós assumimos a nossa fé nele,
como o nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Abraão na fé. O que nos faz filhos de Abraão na fé não é você pertencer à descendência dos judeus ou dos hebreus, não. É você sacrificar para o mesmo Deus, é você obedecer ao mesmo Deus, é você buscar e servir ao mesmo Deus, ao Deus vivo, ao único Deus vivo, ao Todo-Poderoso Criador de todas as coisas. Eu não sei se algum pastor, algum bispo gostava de acrescentar algo, por favor, rapidamente. Apenas que esse sentimento de justiça, bispo, boa noite, que há dentro desta pessoa foi o próprio Deus que colocou nela, porque ela olha para a sua vida e esse sentimento de querer ser realizada, de querer ter um casamento realizado, saúde, sair da situação que ela está, mesmo que nos esteja acompanhando por primeira vez e seja uma pessoa que está sendo vítima de vícios, vive na prostituição, mas dentro dela um grito de dor dizendo: não é esta a vida que eu escolhi para mim. Então a sua oportunidade é esta. Esse grito que há dentro de você procurando justiça, foi o próprio Deus que colocou dentro de você. Agora é você ouvir essa voz, e o caminho é o altar, é o sacrifício. Sim, por maior que seja essa rocha que tem lhe esmagado, que tem lhe, sabe, literalmente lhe espremido e quebrado, deixado a sua vida em pedaços, a solução para si. Deus pode refazer a sua vida. Por mais profunda que tenha sido esse poço, Deus tem a sua mão estendida para tirar você daí. E por mais escura que seja a caverna, há uma luz. Então olhe para Abraão, faça o que nós fizemos e faça o que milhões de pessoas fizeram para o Deus vivo, o sacrifício, participando da campanha de Israel. Levante o seu altar ainda hoje, no centro de ajuda, mais próximo de si, porque certamente você não vai se arrepender, mas você vai dizer: eu gostava de ter tido essa oportunidade há décadas atrás, há anos atrás. Quero agradecer aos pastores com as suas respectivas esposas, como também os senhores bispos. Bom, agora é com você. Até amanhã.